Boa noite, ou boa tarde ainda, né? Vocês me ouvem? Olá, estão me ouvindo bem? Perfeito, muito bom. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela disponibilidade de vocês aqui com a gente hoje novamente. Meu nome é Vanessa, gerente de marketing da Huawei Solar Brasil. Estou aqui com vocês para mais um encontro nosso, hoje falando sobre um tema não digo polêmico, mas em bastante evidência e discussões acerca da importância e relevância dessa funcionalidade do AFCI nos inversores enfim, nos demais dispositivos, equipamentos aí de um sistema fotovoltaico. Boa noite mais uma vez. Antes da gente começar, eu queria uma atençãozinha de vocês rapidamente para falar desse nosso projeto, que eu estou tendo um orgulho gigante de fazer parte dele. É um projeto em parceria, é um projeto da ABGD, em parceria com a Huawei, que se chama Roadshow Huawei Solar. Ele iniciou no último dia 3 de maio, estamos percorrendo, nesse momento inicial, o circuito ali das cidades do Vale do Ribeira, em apoio à iniciativa do governo do estado, que também está apoiando o nosso projeto, e está sendo muito satisfatório, não só profissionalmente, mas a mim pessoalmente, de ver o nosso caminhão fazendo paradas em cidades assim que eu sinceramente, eu pessoalmente, né, até não conhecia, mas cidades até pequenas, aqui muito próximas da nossa capital, e com um engajamento muito interessante do público ali da cidade, sem contar o engajamento incrível dos nossos instrutores da ABGD, todos em trabalho voluntário, por iniciativa e por acreditar nesse projeto, por iniciativa própria, estão se dispondo a estar lá em loco, a realizar os treinamentos de capacitação que o projeto tem como princípio, né? São treinamentos que, naturalmente, por conta da pandemia e dos protocolos rígidos que nós estamos seguindo, são treinamentos com sessões reduzidas de pessoas, infelizmente. Estamos aí percorrendo 2 dias por cidade para poder treinar dentro da segurança de cada um, o maior número possível ali de pessoas presentes, e não só o engajamento dos participantes, mas o pessoal da prefeitura local, agradecer em primeira mão cada um dos prefeitos e representantes das prefeituras de cada uma das cidades que nós vimos participando até aqui. Um meu muito obrigado pelo engajamento e comprometimento com essa iniciativa. O projeto do Roadshow, vocês podem acompanhar, a BGD criou um site, que é o roadshow.huaweisolar.com.br. Eles vão atualizando periodicamente o roteiro das próximas cidades que nós vamos percorrer. Vai ser o projeto de 1 ano, então, talvez no circuito, vocês imaginem determinadas cidades que, eventualmente, a gente não vai parar nesse momento, mas ele vai fazer um roteiro cima a baixo por algumas vezes aí ao longo desse 1 ano. Acompanhe pelo site, façam inscrição pelo site também, à medida que for comunicando as cidades próximas aí da cidade de vocês. Nós pedimos apenas que, além da inscrição, no momento de entrada, de chegada lá na unidade, doem 1 quilo de alimento não perecível, que além da iniciativa do Roadshow de capacitar mão de obra, né, capacitar novos profissionais para o setor, nós também estamos apoiando entidades carentes de cada uma da região, fazendo essas doações que a gente vem conseguindo através da colaboração de cada um. Então, vocês acompanhem pelo site, podem mandar sugestões de cidades, se vocês acharem que não vai contemplar, ou já quiserem antecipar, pelas nossas redes sociais também. Nós vamos, à medida do possível, tentar encaixar o maior número possível de cidades. O nosso projeto, o nosso plano, ele contempla mais de 50 cidades que nós vamos percorrer, inclusive o estado do Amazonas. Então, é um projeto desafiador em todos os aspectos, inclusive logístico, né, num país de proporção tão grande como é o nosso. Bom, e hoje, então, a gente está aqui para falar a respeito de um tema, como eu estava comentando, um pouco ainda em bastante discussão,
não foi ainda regulado por nenhuma norma local, mas em muitos outros países já o AFCI é requerido como requisito dos inversores e equipamentos que compõem o sistema. E a gente tem o Nelson Stanice aqui com a gente, que ele vai falar um pouco mais a respeito disso. Nós tivemos um penúltimo, na verdade, webinar para falar sobre esse mesmo tema, mas, dada a sua relevância, a gente achou importante aproveitar e reforçar os aspectos que norteiam aí essa funcionalidade, para poder também ouvir de vocês a opinião a respeito disso. Isso tudo é um estudo que nós vamos fazendo, é uma funcionalidade já dos nossos equipamentos, os monofásicos principalmente, mas ao mesmo tempo, para mim, como profissional de marketing, até para eu poder colher insights de vocês a respeito desse dispositivo que vem sendo batalhado aí para se tornar regulado e exigido pela norma local. Tá bem? O Nelson vai conduzir aqui com vocês. Ao final do Perguntas e Respostas, nós vamos ter o nosso quiz premiado, que vão ser 10 perguntas múltipla escolha, acerca do tema que vai ser discutido aqui. Peço que vocês fiquem até o final, participem. A primeira maior pontuação recebida pelo ranking recebe o prêmio exclusivo da Huawei, que é um relógio smart chamado Huawei Smart Band 4 da Huawei. Então, participem. Eu volto aqui com vocês no final da sessão, tá bem? Obrigada, Nelson. Agora é contigo. Olá, boa noite. Obrigado, Van. Obrigado também a todo mundo que está conectado hoje. Mais uma vez, muita gente comparecendo aqui nos nossos webinars, né? Então, o objetivo, né, principal dos webinars que a gente promove é trazer conhecimento, então, e trazer alguns temas para discussão. Então, é sempre muito importante ter a participação de vocês. Eu vou começar compartilhando minha tela. Então, hoje a gente vai falar do sistema de proteção contra arco elétrico em sistemas fotovoltaicos. Um pouco antes, só fazendo uma apresentação para quem está com a gente conosco aqui a primeira vez ou não conhece muito sobre a Huawei. A Huawei é uma empresa que atua no mundo inteiro, mais de 170 países, com quase 200 mil funcionários, e o interessante é que praticamente metade deles estão alocados em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Huawei sempre se preocupa em trazer inovação para todos os setores que ela atua. A gente tem 4 grandes divisões dentro da Huawei. A área de solar é uma delas. Uma dentre várias que tem, né? As 4 grandes divisões são muito maiores ainda, mas mesmo assim, a Huawei teve um faturamento ano passado de 136,7 bilhões de dólares, então mostra o porte da empresa, e foi a 5ª empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento no mundo inteiro, em 2019, então também mostra o tamanho da empresa e o tamanho, a dedicação em tecnologia, em trazer, sempre estar no estado da arte, trazendo inovação para o mercado. Tá? Bom, partindo aqui para o tema que a gente propôs para o webinar de hoje, a gente vai falar do AFCI, que é Arc Fault Circuit Interrupter. Então, é um sistema que interrompe a corrente em caso de detecção de arco elétrico. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre arco elétrico. O arco ele é um risco constante em qualquer instalação elétrica, mas que normalmente em instalações com corrente alternada, né, você sempre tem um cruzamento da senoide no zero. Então, a corrente ela sempre passa pelo zero, ela passa 60 vezes por segundo. Então,
na verdade, mas ela sempre passa pelo zero, então ela é naturalmente extinguida, tá? Normalmente. O que acontece é que em instalações fotovoltaicas você tem, no lado CC, corrente contínua, então ela não passa naturalmente pelo zero, então há uma probabilidade muito maior de, caso rompa-se o dielétrico e gere um arco, você não consiga extingui-lo, tá? Então ele continua ali ocorrendo, né, se você não tiver nenhum sistema de detecção, e isso gera altas temperaturas e pode causar um incêndio, né, um potencial risco de incêndio. Tá? As principais causas são alguma solda defeituosa ali na junction box, a caixa de junção dos módulos fotovoltaicos, má conexões na própria instalação pode ser no cabo MC4 ou algum outro conector, ou a quebra de algum condutor por envelhecimento. Depois de um tempo, os materiais eles costumam ficar mais quebradiço, então isso também é mais um risco potencial para o arco elétrico. Então, no sistema fotovoltaico, você tem um grande risco, caso gerado um arco elétrico, desse arco elétrico destruir seu sistema e, consequentemente, o seu próprio patrimônio. Então, numa instalação residencial, por exemplo, é um risco grande. E por que isso? Porque a gente trabalha com tensões muito altas, né, no lado CC. Então, instalações residenciais na ordem de 600 volts, instalações um pouco maiores, na ordem de 1.000, 1.100 volts, instalações de utility na ordem de 1.500 volts. Tá? Então, são tensões altas por uma instalação, por uma corrente CC. Tá? Então, existem vários casos famosos de incêndio causados por má instalação ou conexão solta ou algo desse tipo. Tá? Então, um caso que ficou famoso foi no Walmart. Eles tiveram incêndios causados e o laudo alegou que foi uma má instalação, tá? Então, conexões soltas e tal, e se tivesse algum sistema de detecção, possivelmente poderia ser evitado esse incêndio e esse dano ao patrimônio, que também pode ser um dano a vidas. Então, quais são as normas hoje, as principais normas que tratam sobre a proteção contra arco elétrico? No mercado norte-americano tem a UL 1699B, tá? Então ela rege os procedimentos de ensaio para o FCI, para o sistema de detecção de arco elétrico. Tá? Então lá tem diversas, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas como você simular o arco elétrico e como você testar o dispositivo em laboratório. Tá? A norma diz que o arco ele deve ser interrompido em no máximo 2,5 segundos. Tá? E isso vale para arcos em série, também vou falar isso na sequência. E o NEC 2017, que é o National Electric Code, o código de eletricidade do sistema elétrico norte-americano, ele diz que qualquer instalação em CC com uma tensão maior de 80 volts, ela deve ser protegida por um interruptor de arco elétrico. Tá? A IEC 63027, da comunidade europeia, ela está em processo de publicação, ela já foi lançado um draft, né, um preliminar dela, e ela está em processo de publicação. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem nenhuma norma específica que trate, e nenhuma exigência que trate do EFCI, que obrigue as instalações a terem o EFCI. Apenas na NBR 16690, ela cita, né, que existe um sistema de detecção, mas ela não obriga, mas ela
não traz nenhum detalhamento da instalação desse tipo de sistema para sistemas fotovoltaicos. Tá? Ela só cita que quando essa tecnologia estiver comercialmente disponível, ela será incluída aí na norma. Tá? Então, há algumas discussões já para revisão, mas ainda não temos nada definido com relação ao EFCI aqui no Brasil. E o Inmetro, né, a portaria do Inmetro que rege sobre inversores, né, a portaria 004, inversores e outros equipamentos fotovoltaicos, ela também não trata nada sobre o EFCI. Então, existem basicamente 3 tipos de falhas por arco elétrico. A falha em série, que é a mais comum, que é o maior risco de acontecer, e é justamente dela que as normas que eu citei, a UL 1699B e a IEC 63027, elas tratam das falhas em arco elétrico em série. Tá? Mas existem também a falha alterra em paralelo, muito mais raras. Tá? A falha alterra, muito provavelmente, o detector de corrente residual poderia detectá-la. Tá? Então, a falha em série é o maior risco para sistemas fotovoltaicos. Como que funcionaria, né, a implementação do EFCI? Você teria basicamente 2 opções, né? Uma, caso você tenha um inversor que não tenha integrado esse dispositivo, você pode colocar um dispositivo externo, então uma caixa de junção com o EFCI incorporado, aí você não precisa necessariamente substituir seu inversor substituir o inversor. Você pode continuar usando esse inversor que não possui o EFCI integrado. E a segunda opção seria um EFCI integrado ao inversor. Então, você não precisa de nenhum dispositivo externo, né? Toda a tecnologia está embarcada dentro do inversor. E a detecção do EFCI, a detecção do arco elétrico, ela é feita através de um ruído de alta frequência, né, normalmente entre 10 kHz e 100 kHz. Tá? Então, é detectado esse ruído e quando detectado, o circuito é interrompido, o circuito do lado CC é interrompido, e aí você faz a interrupção de um possível arco elétrico. O que acontece é que há alguns tipos de interferência externa e interna ao inversor. Então, as interferências externas são que as strings, quanto maior o comprimento do cabo do lado CC, maior será a dificuldade de detectar o arco elétrico. Tá? E também alguns filtros formados pela capacitância dos módulos alterra podem atenuar os sinais dos arcos. Outro ponto também é que cabos dobrados, eles podem funcionar como uma espécie de antena, e aí pode captar algum sinal de rádio que se confunda aí com a interferência que o inversor, ou que o EFCI entende como um arco elétrico. Então, é o que a gente chama de falso alarme, né? Então, você interrompeu um circuito por alguma interferência externa que o equipamento acredita que seja um arco, né, e interrompe o circuito, mas na verdade era algum outro ruído externo. E existem também os ruídos internos do inversor, porque a própria eletrônica de potência do inversor também gera alguns ruídos ali que eventualmente podem ser confundidos com o arco elétrico. Então, acredito que esse é o grande desafio do EFCI, é conseguir distinguir, né, realmente ser muito preciso na hora da detecção do ruído, né, e distinguir um potencial risco de arco elétrico, né, um ruído causado por arco elétrico, do que por um ruído
externo e que não tenha nada a ver com o arco elétrico em si. Então, esses falsos alarmes, eles acabam sendo inconvenientes porque você, dependendo da instalação, você pode, o instalador pode receber frequentes ligações aí do cliente, né, alegando que o inversor saiu, que o inversor não se desligou, e, na verdade, foi um falso alarme de arco elétrico. Então, também você tem uma perda de geração aí, de sempre estar... se toda hora você tem um falso alarme, você acaba aumentando a indisponibilidade da planta. Né? Mas, ao mesmo tempo, caso você... É uma linha muito tênue, né, entre você conseguir detectar de forma precisa um arco elétrico, mas também não negligenciar reais riscos de arco elétrico, né, e deixar passar, de repente, um ruído, né, a leitura de um ruído, deixar passar, mas que, na verdade, poderia ser um potencial risco de arco elétrico. Poderia ser um arco elétrico, né? Então, é um potencial risco de incêndio. Então, é uma linha muito tênue aí entre esses dois, a detecção precisa, né? Então, aqui no sistema EFCI da Huawei, ele tem o inversor ele tem uma inteligência artificial, a gente fala muito disso em vários sentidos, né? No caso do EFCI, ele vai se autotreinando e aprendendo com base em várias falhas de arco elétrico, né? Então, ele vai aumentando a precisão do modelo de detecção, né? E a Huawei também disponibiliza atualizações periódicas do firmware, então, que sempre buscam avançar a tecnologia embarcada, né? E aumentando aí o risco, a precisão na detecção do arco elétrico. Então, é uma tecnologia que, assim como quase toda a tecnologia do sistema fotovoltaico, ela vem se aprimorando ao longo do tempo, então é isso que a Huawei disponibiliza também, que você tem uma atualização constante e que seu equipamento esteja sempre atualizado, mesmo que ele seja um equipamento já um pouco de algum tempo atrás, né? Não quer dizer que você vai ficar necessariamente defasado, porque sempre é promovido atualizações periódicas. E aí também com a coleta de dados de várias falhas de arco elétrico de usinas em operação, esse sistema consegue ainda mais se treinar, né, através da inteligência artificial também, mas melhorar ainda mais. Sobre os testes do EFCI, como eu falei, existem basicamente duas grandes normas, né, que tratam sobre os testes de detecção de arco elétrico. Uma das pioneiras é o L1699B, do mercado norte-americano. A IEC 63027 está para ser publicada, mas a UL já tem algum tempo. Então, você tem um simulador fotovoltaico e um gerador de arcos. Tá? Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Mas também há a preocupação de que, como eu havia comentado, que cabos CC com longo comprimento, eles dificultam a detecção do arco elétrico, então também os testes eles são performados com longos cabos, tá? Cabos de entre 61 e 200 metros de comprimento, para simular uma operação, a operação real, né, uma condição real de instalação fotovoltaica. Então, aqui, a gente tem o simulador de ar. Essa rosca aqui, ela é girada e ela vai afastando aqui os condutores, afastando ou aproximando. Tá? Então, você pode aproximar ou afastar um eletrodo. Tá? E existe uma tabela dentro dessa UL que ela determina as distâncias e a velocidade de afastamento
desses eletrodos. Como eu comentei, os testes eles são feitos com cabos longos, justamente para simular uma instalação real e trazer aqueles problemas de ruídos externos, né, que eu já comentei. Então, aqui é uma simulação sem o EFCI habilitado. Então, uma vez rompido o dielétrico, o arco é gerado e ele não é interrompido até que se interrompa a corrente de alguma forma. Né? E aqui com o EFCI, no momento que é rompido o dielétrico, já em poucos milissegundos, o sistema atua e interrompe o circuito. Tá? A velocidade para isso, tá? Aqui é o resultado de alguns testes, na ordem de 300 milissegundos, entre 300 e 400 milissegundos. Tá? A norma, a UL 1699B, ela determina que esse arco ele deva ser extinto em até 2,5 segundos, mas o nosso sistema ele é bem mais rápido do que a norma determina. Aqui é um novo comparativo, sem o EFCI desligado, né, aqui, e aqui com o EFCI ligado, já a gente mal consegue ver o arco elétrico e o circuito já é interrompido. Isso aqui, óbvio, é um ambiente controlado, né, mas imaginando que, uma vez gerado o arco e você não interrompe o circuito, você tem lá cabos, conectores, o próprio módulo fotovoltaico, tudo que pode virar de alguma forma um combustível e gerar um incêndio, né, que difícil de ser propagado, porque você tem mais outros combustíveis que podem aumentar ainda mais esse incêndio. Então, um resumo aqui do que a gente tratou hoje, que o arco elétrico ele é a ruptura dielétrico do meio isolante que gera um fluxo de corrente, né, e normalmente causada por má conexão em condutores, alguma falha de isolação, conector mal clampado, entre outros motivos, tá, e podendo gerar um incêndio, um potencial incêndio, porque o arco ele gera altas temperaturas e você tem lá vários equipamentos que podem virar um combustível e gerar um incêndio de grandes proporções. Então, a ideia aqui era trazer um pouco do EFCI para vocês terem conhecimento desse sistema que não é tão comum aqui no Brasil, não é tão falado aqui no Brasil, justamente por não ter uma regulação que trate disso, né? Então, acredito que para muitos seja uma novidade, um assunto pouco falado, né? O EFCI. E é isso. Bom, também ele tem algumas perguntas aqui. Vou colocar aqui no modo pergunta. Você coloca aí? Quer que eu te ajude? Tem algumas perguntas aqui. Oi, Ivan. Oi? Eu tô tentando colocar a pergunta aqui no... Ah, agora foi. Aqui. Então tá bom. Os inversores da Huawei não precisam de junction box, não é, Nelson? A junction box, acho que foi confundido com a string box. String box é um equipamento que você junta várias strings CC, né, vários sistemas de módulos em série, e resulta numa saída de par de cabos CC também. Normalmente usado
inversores que têm somente um par de entradas de conector MC4. No caso, a Junction Box é um dispositivo que fica atrás do módulo fotovoltaico. Então, qualquer módulo fotovoltaico tem a tal da Junction Box, que ela tem um papel similar, né? É aquela caixinha preta atrás do módulo fotovoltaico. Tá? O que a gente passou aqui na apresentação é que pode ser que, de alguma forma, tenha surge algum arco elétrico dentro da Junction Box por algum defeito de fabricação. Tá? Alguma falha no isolamento ali que gere um arco elétrico. Tá? Então, a Junction Box é do módulo, a String Box é um equipamento à parte, e aí, respondendo a pergunta, não, o inversor da Huawei não usa String Box. Né? As strings você conecta diretamente atrás diretamente no inversor. Ok? Toda a linha de inversores string já estão operando com essa função? Pergunta do Thales. Na Huawei, tá? Nos inversores Huawei, a gente tem o monofásico 2AC, 2, 3, 4, 5, 6, KTL L1, o 12, aí os trifásicos, 12, 15, 17, 20 KTLM2, 20 KTLM3, o 36 KTLM3 também, e o 100 KTLM1 Pro. Todos esses já têm o EFCI integrado. Todos integrados no inversor. Vamos ver mais uma pergunta. O sistema tem integração com avisos web. Acredito que você esteja falando, pergunta do Vitor, do Fusion Solar, se os alarmes, caso detectado um arco elétrico, se o alarme ele é disparado no Fusion Solar. Se a pergunta foi essa, sim. Caso detecção de um arco elétrico, um alarme é disparado no Fusion Solar. Aí uma outra, o Thales também perguntou, imagino que por ser um sistema de segurança não seja possível desabilitar as configurações. O medo é de um instalador sem intimidade até um cliente curioso desabilitar o sistema. Na verdade, é possível, tá? No Fusion Solar tem a opção de habilitar e desabilitar o sistema. Obviamente que é recomendado que ele esteja habilitado, né? Ele seja desabilitado só por algum procedimento. Mas, na verdade, não, né? O ideal é que ele esteja sempre habilitado. Nelson, para instalação em posto de gasolina, tem alguma indicação que peça somente inversores com EFCI? Pergunta do Ricardo. É uma boa pergunta, tá? É um tema que é bem recorrente, tá? A preocupação em proprietários de postos de gasolina ou instaladores que vão fazer a instalação em postos de gasolina, que tenha esse sistema de detecção de arco elétrico, o EFCI, tá? Mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem nada, nem que obrigue, nenhuma norma que recomende a instalação de algum dispositivo ou algum inversor que tenha o EFCI incorporado, tá? Infelizmente. No mercado norte-americano é, sim, obrigatório, tanto o EFCI quanto o Fast Shutdown, que é um outro sistema, uma outra funcionalidade, tá? Que ela reduz a tensão das strings a 0 volts em poucos segundos, tá? É também uma questão de segurança, é também uma exigência lá do mercado norte-americano e foi uma exigência do Corpo de Bombeiros de lá, né, justamente em locais, principalmente, né, como você comentou, postos de gasolina, tá? Então,
O Fast Shutdown a gente já comentou algumas vezes, a gente vai trazer um outro webinar em breve falando de otimizadores e Fast Shutdown, tá? Tem sido procurado bastante por pessoal que quer trabalhar, quer instalar em postos de gasolina, então é muito bacana ver a preocupação com segurança também, e é isso que a gente quer trazer, né? O AFCI é uma função obrigatória em alguns mercados, aqui no Brasil não é obrigatória, mas a Huawei traz, porque quer prezar pela segurança e, claro, está sempre trazendo a mais alta tecnologia, mesmo para o mercado onde isso não é obrigatório. O sistema de proteção contra surto já não previne estes arcos elétricos? Pergunta do Renato. Não. O proteção contra surto é o DPS. No caso da Huawei, o DPS ele é integrado no inversor também, é um diferencial. O DPS é integrado tanto do lado CC quanto CA, mas não, ele não previne contra arco elétrico. Pergunta do Sérgio. Existe uma potência mínima que os inversores serão disponibilizados com essa tecnologia AFCI? Não, na verdade, o nosso menor inversor, o 2KTL-L1, ele já possui AFCI incorporado, tá? E as outras linhas que eu já comentei, até o 100M1 Pro, tá? Que é um inversor trifásico com saída 380 volts. Pergunta do Rodrigo. Existe algum ajuste fino no nível de sensibilidade de detecção de arco? Evitar, assim, a desconexão indevida. Como a gente já comentou na apresentação. A inteligência artificial do inversor, junto com o aprendizado, em vários casos, em todo o mundo, as atualizações de firmware que a Huawei traz constantemente, esse ajuste fino ele já é feito, digamos, automaticamente, né? Então, com toda essa tecnologia embarcada, o inversor ele vai aprendendo, né? O sistema ele vai aprendendo cada vez mais a ser muito preciso na detecção do arco elétrico. Pergunta do Valdir. São equipamentos que são reutilizáveis ou qual a forma de atuação? Por exemplo, disjuntor ou fusível, quanto à forma de funcionamento? Tá, acho que a pergunta é, caso ele seja, o AFCI atue uma vez, se ele consegue atuar novamente, né? Ou se... a resposta é sim. Ele é um interruptor de circuito, né? Então, ele é um leitor de interferência, né, ele fica observando ali o lado CC, e caso ele entenda que tem um possível risco de ser um arco elétrico, ele interrompe o circuito. Mas aí ele pode ser usado infinitas vezes, tá? Não é porque ele atuou uma ou duas vezes ele vai deixar de funcionar ou precise de alguma substituição, tá? E, bom, acho que é isso, né? A gente já passou por várias perguntas aqui, e a gente tem o quiz ainda, né? Já dei um toquezinho, que a gente tem um horário apertado aqui na nossa plataforma. Uhum. Eu queria até poder agradecer a todas as pessoas aqui em relação... Eu estou acompanhando, né? Me falta conhecimento técnico nesse grau, tanto do Nelson quanto dos participantes, para poder acompanhar de uma forma mais fidedigna o que está sendo questionado, mas eu venho
Eu estou, assim, admirada com a interação do público nessa sessão de perguntas e respostas. Tem uma infinidade aqui de perguntas, até um ou outro participante reforçando para ser respondido uma determinada dúvida que ele tem. Eu estou fazendo, então, assim, um comprometimento com vocês. Ao final da sessão, essa plataforma me gera relatórios e, inclusive, me gera uma planilha com todas as perguntas. Essas perguntas todas, eu vou sentar com o Nelson esses próximos 2 dias aí da semana, a gente vai fazer um FAQ, né, vamos fazer as respostas das perguntas todas, e eu me comprometo de compartilhar com vocês, participantes, essa planilha, assim, com as respostas. E, de qualquer maneira, já fica o contato da gente, o nosso contato, que é o huawei.solarbrasil@huawei.com, eu vou deixar no chat aqui para vocês, contato do Nelson. Questionaram a respeito de contato comercial, já estamos divulgando contato com o nosso primeiro distribuidor oficialmente, a WDC Solar, para os produtos Huawei Solar aqui para o segmento de residencial comercial, enfim, está sendo... Vocês devem aí, nos próximos dias, acompanhar pela imprensa a formalização dessa parceria, que a gente está com uma expectativa altíssima nessa parceria com o pessoal da WDC. Então, os canais já estão colocados, mas, infelizmente, a gente vai precisar encerrar a sessão aqui para poder cumprir com o quiz premiado aqui para vocês. Eu quero, deixa eu já só colocar aqui no nosso slidezinho aqui para vocês acompanharem aqui. A regrinha, acho que para quem já participou... Eu só queria deixar aqui, eu vou deixar no chat o meu e-mail. Isso, ótimo. E se alguém quiser direcionar alguma pergunta, a gente pode... Perfeito. Então, enquanto o Nelson deixa o e-mail dele direto, vocês podem usar e abusar deste contato, que o Nelson vai estar certamente à disposição. LinkedIn bom, o Nelson acho que põe aí o LinkedIn dele, de qualquer maneira, no convite de vocês, deve estar lá o clique do LinkedIn do Nelson também. A apresentação será compartilhada? Sim, a gente sobe essa apresentação, essa gravação no nosso YouTube para vocês, e deve levar 1 ou 2 horinhas aí, o tempo da plataforma gerar o vídeo, a gravação, e a gente fica à disposição. Falando sobre o nosso quiz, então, é um desafio de 10 perguntas de múltipla escolha, enfim, é um Google Form muito simples. Eu vou deixar o Google Form à disposição, disponível para resposta durante os seus 10 minutos, valendo 100 pontos, então a regra é a primeira maior pontuação do ranking, leva ao Smart Band 4, a gente tem um participante aqui com a gente que já foi premiado, inclusive, e assim como a gente tem alguns participantes que estão acompanhando a gente desde o início dessa iniciativa dos webinars, que foi aí em abril, maio do ano passado, fizemos 1 ano aí juntos. E uma outra coisa, rapidamente, a gente está com o Ricardo Gomes, desculpa se eu não falei correto o nome e sobrenome, que já se apresentou como sendo um dos instrutores voluntários da ABGD, que vai participar ministrando o treinamento de fundamentos básicos de instalação fotovoltaica dentro do caminhão em uma das cidades que nós vamos percorrer. Então, obrigada, Ricardo, por estar participando aqui, e parabéns pela sua disponibilidade em estar junto, Ricardo de Castro Gomes, em estar junto com a gente com essa iniciativa. Vou disponibilizar aqui no topo da tela para vocês. Vou já me despedir de vocês, porque a gente vai deixar 10 minutos, eu acho que a gente consegue encerrar por aqui. Vou disponibilizar o link, participem, e nos vemos na próxima. Questionaram sobre curso gratuito. Nós abrimos a temporada de cursos mensalmente, a gente tem uma turma, a próxima turma é daqui a 1 semana, esse em especial vai ser ministrado pelo Nelson, a gente mantém a parceria com a Elect Solar, por uma questão de agenda. Nelson vai estar ministrando semana que vem, na quarta-feira, às 18h30 também. Curso de 2 horas e meia de duração, com certificado da Elect, tudo certinho. Então, vocês devem receber o link para inscrição através do e-mail marketing que vocês vão receber, eu acredito que amanhã vocês já estão recebendo. Mas é na quarta-feira que vem, 18h30, e vai até às 21 horas. Tá bem? Então, mais uma vez,
vocês vão receber por e-mail, tá bom? Sobre a relação a questão do curso. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente se vê na próxima. E enquanto estiver rodando esses 10 minutos, eu vou deixar aqui um videozinho acontecendo para depois, após os 10 minutos, eu encerrar a sessão. Obrigada mais uma vez, pessoal. Tchau, obrigado. Vamos abrir aqui só um minutinho. Então, por favor, vocês podem acessar pelo botãozinho que vai abrir agora. Esse botãozinho aqui no topo. Exato, no topo da tela. Vou disponibilizar também aqui no chat para quem tiver dificuldade de clicar ali em cima, sem problemas. Só um minutinho que vou colocar aqui para vocês. Link. E por hora é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite.
Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente. A gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, o nosso sistema de armazenamento de energia. E hoje vim trazer um tema bastante comum, que são instalações residenciais de usinas fotovoltaicas. Bom dia, hoje a gente está aqui para falar da solução da Huawei Smart PV para usinas. Gostaria de agradecer em especial a Huawei, tá? A Huawei por promover esse evento aqui, que eu acho que é do interesse de todos, evento bastante importante. Bom, prazer pessoal, primeiro agradecer a Huawei pela oportunidade de conversar desse tema tão polêmico. Ainda não chegamos ao limite do benefício, extrair todo o benefício da inteligência artificial e, por último, essa questão muito bem colocada pelo Reino dos modelos de negócios. Por isso, deve ainda acontecer e gerar benefícios no sentido de que os consumidores tenham acesso a uma energia mais barata.